Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de História do segundo ano do Ensino Médio, Colégio Eufenísia Freire. Eu espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos continuar os nossos estudos, lembrando que nesse semestre, em História para o segundo ano, nós estamos estudando as revoluções burguesas. As revoluções burguesas que são a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, o processo de independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial e as unificações tardias. Então, esses processos representam as revoluções burguesas. Por que a Revolução Burguesa, Luciano? Por que tem esse nome? Porque foram as revoluções que levaram a classe burguesa ao poder e consolidaram o sistema capitalista. Ok? Então, nós estudamos na aula anterior a primeira fase da Revolução Industrial e na aula de hoje nós estudaremos a segunda fase da Revolução Industrial. Lembrando que a principal característica da primeira fase da Revolução Industrial é que ela era um fenômeno exclusivamente inglês, ou seja, a Revolução Industrial era um fenômeno que acontecia só e exclusivamente na Inglaterra. Nós vimos que no momento que esse fenômeno deixa de ser um fenômeno localizado na Inglaterra e se espalha por boa parte da Europa e até fora dela, nos Estados Unidos e Japão, nós ingressaremos na segunda fase da Revolução Industrial. Então, vamos começar os nossos estudos da segunda fase da Revolução Industrial. Então, a segunda fase da Revolução Industrial, ela tem como início o século XIX, meados do século XIX, mais ou menos entre 1850 e 1870, e ela vai encontrar o seu fim no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Eu espero que vocês lembrem que a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 a 1945, né? Bom, vamos lá. Essa fase da Revolução Industrial ela vai se caracterizar principalmente pelos avanços tecnológicos, mas a principal característica da segunda fase da Revolução Industrial, eu falei há pouco, é que ela deixa de ser um fenômeno exclusivamente inglês e se transforma num fenômeno, vamos dizer assim, mundial, que já está presente em várias nações europeias e até fora da Europa, nos Estados Unidos e Japão. Tá certo? Então, se a principal característica da primeira fase foi que a Revolução Industrial era um fenômeno exclusivamente da Inglaterra, que é o berço da Revolução Industrial, a principal característica da segunda fase é que ela deixa de ser um fenômeno exclusivamente inglês e se dissemina pelo mundo, pelo continente europeu, em boa parte das nações europeias e até fora dele, Estados Unidos e Japão. Vamos continuar. Os avanços. Na primeira fase nós tivemos o ferro e o carvão. Na segunda fase nós vamos ter a energia elétrica e o petróleo. Né? Então, a gente tem que notar as diferenciações. Se na primeira fase a gente teve ferro, o carvão, consequentemente a energia a vapor, na segunda fase da Revolução Industrial nós vamos ter a eletricidade, o petróleo e substituindo o ferro, o alumínio. Olha que coisa maravilhosa. A evolução que está acontecendo pelo processo de Revolução Industrial. Vamos continuar. Nós temos também a criação da linha de montagem. Nós vimos que na primeira fase passou de um processo de produção artesanal para um processo de manufatura de produção, depois para um processo de maquinofatura de produção. Agora nós estamos contemplando a criação em linha de montagem, que é a consolidação do processo de criação operária, onde o artesão é literalmente substituído por um operário e existe uma linha de produção onde cada operário executa uma fase da cadeia produtiva. Nós estudamos isso na aula passada. Bom, mas a linha de produção ela vai ser sofisticada, ela vai ser aperfeiçoada por Henry Ford, que vai criar a linha de produção ou linha de montagem em série, que é conhecido como Fordismo, né? Em 1914, né, o sistema de produção em massa criado por Henry Ford, que é a linha de produção, e uma gestão idealizada em 1913 por esse empresário. Então, a linha de montagem ela vai ser aperfeiçoada
para um sistema que Henry Ford chamava de processo T, que nós já vamos estudar mais adiante. E o nosso amigo Henry Ford, ele transforma o que já se mostrou eficaz, que é a linha de produção, numa linha de montagem mais moderna com processo em T, né? Aonde ele utilizou pela primeira vez esse sistema produtivo? Na sua própria empresa de fabricação de veículos de combustão interna, né? Na Ford Motor Company. Vamos continuar. Pessoal, para a gente poder trazer mais para o presente o que é uma linha de montagem, vamos trazer algo que vocês contemplam no dia a dia de vocês. Por exemplo, quando vocês vão no McDonald's, por exemplo, pedir um lanche, um Big Mac, um quarteirão, sei lá. Aquilo é uma linha de montagem. Né? Tu faz o pedido no caixa, o pedido passa por um outro funcionário, esse funcionário comunica o pedido, então imediatamente se começa o acionamento da tostadeira, né? Então a tostadeira ali do pãozinho, depois passa para uma segunda fase, que é a parte dos condimentos, que põe a maionese, que põe o temperinho, depois passa para a parte do assar as carnes. Observa que, por enquanto, cada fase está sendo colocada no prato, o prato não está montado. Finalmente, quando chega lá no quinto funcionário, é o processo de montagem. E, para que vocês saibam, esse processo ele tem que ser padronizado, né? Então, um exemplo, primeiro o pão, o molho especial lá do McDonald's, o queijo, em seguida vem a carne de hambúrguer, depois vem mais um pouco de molho, vem aqueles pepininhos, vem a alface. Tem que seguir sempre essa sequência de montagem. Caso não siga a sequência de montagem, o cara se atrapalhe, põe a alface antes do queijo, o queijo antes da alface, o bife de hambúrguer depois do queijo, depois se atrapalhou. Esse produto vai ser descartado. Observa que depois de montado, ele chega na finalização, que é na bandeja, e até a bandeja ela tem um esquema apropriado, onde o refrigerante vai no centro da bandeja e os lanches, talheres e guardanapo vão nas extremidades para que a bandeja mantenha um equilíbrio, para que não vire tudo quando o cliente pegar. Olha só que interessante. Isso é uma linha de montagem. Né? Extrapole isso por uma indústria imensa, um pavilhão industrial imenso, com montagens de veículos, de carros. O processo é o mesmo. Cada operário faz uma etapa da linha de montagem e o produto tem que ser padronizado. Ele segue um padrão. Então, nós podemos dizer que o Fordismo, que aperfeiçoou algo que já teve seu início na primeira fase da Revolução Industrial, né? As características, então, do Fordismo são, ao adaptar as ideias de Taylor. O que é as ideias de Taylor? As antigas, o que nós já vimos na primeira fase da Revolução Industrial, que era a linha de produção, né? O nosso amigo Henry Ford vai aperfeiçoar isso, criar o processo T de linha de montagem. Então, ao adaptar as ideias de Taylor, Ford retirou da fabricação todos os componentes que pudessem ser artesanais. Então não existe mais nada de artesanal no sistema produtivo de manufaturados, implementando assim uma total automatização do processo de fabricação de manufaturas, né? Para isso, algumas características precisam ser explicadas a fim de melhor entendimento desse modelo. Vamos explicar então. Primeira coisa que eu já falei para vocês é a busca pela padronização de produção, né? Então, a padronização de produção é que todos os produtos fabricados são literalmente iguais. Eu dei exemplo até do McDonald's, que se a alface não sair no lugarzinho dela, na sequência correta, ou seja, queijo, molho, queijo, o bife de hambúrguer e a alface. Vamos supor que a alface está embaixo do bife de hambúrguer. O produto é descartado, é jogado no lixo. A padronização é fundamental. Por quê? Porque a padronização leva a um controle de qualidade. Então, observa que o processo de linha de montagem do nosso amigo, ele gera, através da padronização, um controle de qualidade que vai reduzir os possíveis erros humanos. Ok? Outra coisa que nós vamos notar é o movimento contínuo da linha de montagem. No caso de uma indústria, tem a famosa esteira rolante.
essa esteira rolante ela vai trazendo as peças para a linha de montagem, onde estão os operários, e os operários têm um tempo determinado pelo movimento da esteira para executar a sua fase no processo de produção. Então, o Henry Ford introduz ao antigo modelo tayloriano de linha de produção na sua linha de montagem em T, aonde se visa, primeiro, padronização em busca de um controle de qualidade e, segundo, um tempo determinado de produção que não é determinado pelo operário, mas sim pela esteira que leva os componentes a cada operário que faz parte da linha de montagem. Olha que coisa interessante isso, né? Bom, com isso, né, os trabalhadores vão ficar submissos, vão ficar dependentes das máquinas, do movimento mecanizado. E o processo de produção se torna cada vez mais rápido, mais padronizado, com mais controle de qualidade e também mais simples, né? A esteira é que vai controlar o tempo de produção na indústria. Não é mais a habilidade do operário ou os gritos do chefe de seção. É a esteira que vai determinar. O trabalhador fica parado, enquanto o automóvel se desloca até o final da produção e o acabamento. Em cada parte do trajeto dessa esteira, tem um operário que executa uma fase da linha produtiva. Então, isso vai determinar a diminuição do tempo de produção. Né? Por quê? Porque, devido ao tempo ser determinado pelo movimento da esteira, esse tempo é contínuo. Não tem como o operário se dar o luxo de demorar mais na montagem de uma peça ou demorar mais com um determinado elemento da seção de montagem. Ele tem que executar os seus movimentos quase mecânicos para acompanhar a movimentação da esteira. Divisão rígida das tarefas, cada um no seu quadrado, cada um faz a sua parte. Isso permite não só o aumento da produtividade, mas também a diminuição de custos, né? Por que a diminuição de custos? Se cada trabalhador tem uma função específica e só uma única função, ele é uma peça facilmente substituível, porque para te treinar um novo operário para fazer só aquilo, demanda pouco tempo, pouco custo também. Então, nós notamos que a divisão rígida do trabalho, divisão rígida das tarefas, além de auxiliar na produção propriamente dita, ela diminui custos e aumenta a produtividade. O barateamento dos produtos e a produção em massa. É óbvio, né, que se existe padronização, controle de qualidade, diminuição do tempo de produção, divisão rígida de tarefas, isso tudo se soma e com maior produção e menos tempo, com custo de trabalhador mais baixo, tu vai ter um produto bem mais barato. Então, a linha de montagem de Ford, que aperfeiçoa o sistema tayloriano, ela se mostra extremamente eficaz e ela vai ser muito utilizada num período da história pós Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos se tornou a principal potência capitalista e praticamente sozinho bancava o fornecimento de produtos manufaturados para toda a Europa Ocidental. Se não fosse o sistema de linha de montagem em T, o Fordismo, os nossos amigos norte-americanos não teriam conseguido produzir bem, rápido, barato e com controle de qualidade, a ponto de obter uma superprodução e fornecer os seus produtos no processo de reconstrução da Europa Ocidental pós Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos ver que o Fordismo ele teve um sucesso terrível e ele foi vital, né, no processo de superprodução dos Estados Unidos ao fim da Primeira Guerra Mundial. Então a produção fordista é um sucesso, né? Em pouco mais de 2 décadas, esse modelo T era o mais comum nos Estados Unidos, como acabei de falar, e ele acabou sendo exportado até para a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, né, nada é perfeito, o modelo do Ford ele tinha um probleminha. Ele era tão eficiente, ele produzia tanto em tão pouco tempo, que ele gerava grandes estoques, né?
grandes estoques e uma produção até relativamente barata, em massa. Então eles geravam grandes estoques de produtos que tinham controle de qualidade e eram baratos. E essa produção era massiva. Essa questão trouxe um acúmulo de mercadorias, e esse acúmulo de mercadorias, ou seja, muitos produtos e pouco mercado consumidor, vai criar uma crise para essa superprodução. E nós vamos ver que essa crise para a superprodução vai ser um dos motivos que vai gerar a segunda grande crise do capitalismo, que terá início em solo americano. Ou seja, os Estados Unidos, que produzia muito, que produzia em massa, que produzia rápido, que produzia barato, vai acumulando produtos, porque agora a Europa, que se reconstrói depois da Primeira Guerra Mundial, está reconstruindo também seu setor produtivo, também está adotando o sistema de linha de montagem em T do nosso amigo Henry Ford, o Fordismo, e está comprando cada vez menos, a superprodução dos norte-americanos. Essa situação ela vai desencadear a segunda grande crise do capitalismo na década de 20, né? Em 1929 nós vamos ter a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos e, consequentemente, a falência do setor financeiro americano, porque os nossos amigos norte-americanos não tinham mais para quem vender a sua superprodução. Olha que coisa curiosa. Pessoal, isso é uma charge. Eu quero que vocês compreendam essa charge. Ela salienta principalmente essa parte da especialização na linha de produção, onde cada operário só conhece a sua etapa do processo, não sabe nada sobre as demais etapas. Então aí vocês veem um operário falando ao outro que ele vai se aposentar amanhã, né? E o grande desejo dele é andar até o fim da linha de montagem para descobrir o que ele está produzindo nesses últimos 30 anos que ele ficou trabalhando lá. Ou seja, é uma charge em que o operário se concentra tanto, se especializa tanto em apenas um ponto da linha de produção, que ele desconhece todos os demais, né? A ponto de, na charge, ele não saber nem o que produzia, porque ele só sabia a etapa produtiva da qual ele fazia parte. Vamos continuar, gente? A transição do capitalismo industrial para o financeiro. Nessa segunda fase da Revolução Industrial, esse fator vai se acentuar de sobremaneira. Por quê? Porque o ato de produzir se tornou mais caro. Tu precisa de boas instalações grandes, tu precisa dessa instalação, além de grande, tu precisa de uma instalação automatizada, com linha de montagem, com avanços tecnológicos, tu precisa de operários, que apesar de custarem pouco, tem que receber treinamento, e se necessitarem serem substituídos, tu tem que ter alguém para treinar essa gente. Então, o processo de montagem de um setor produtivo, de uma indústria, se torna cada vez mais caro. Quando o processo produtivo se torna caro, cada vez mais nós vamos ver a valorização do capital, do dinheiro, em relação ao trabalho. Ou seja, o capital vai se tornando vital para a geração de recursos, para a geração de produtos, para o enriquecimento de uma nação. Então, a necessidade de dinheiro para a criação, para a expansão do setor produtivo se torna tão necessária que nessa segunda fase nós vamos ver que a burguesia industrial, que antes era a elite produtiva, na primeira fase, vai dar voga, vai dar lugar à burguesia financeira, aos banqueiros. Porque sem o dinheiro dos banqueiros não há mais como ter grandes indústrias. Então o capital se torna vital para o enriquecimento e para o setor produtivo daquela nação. Os bancos vão passar a ser mais importantes para o ato de produzir que as próprias indústrias. Sem banco, sem financiamento, sem dinheiro, não há mais indústria. Bom, gente, infelizmente, na segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ver que vai se acentuar o imperialismo europeu.
Os avanços tecnológicos no ato de produzir, a expansão da Revolução Industrial por todos os países, fez gerar uma concorrência predatória entre as nações que faziam parte do processo de Revolução Industrial. Essas nações começam a concorrer entre elas para o consumo dos seus produtos industrializados. E essa concorrência desenfreada, essa concorrência predatória, faz com que o setor industrial financeiro, que o setor produtivo, né, venha pressionar os governos para que eles obtenham para o setor produtivo os seguintes elementos. Eles precisam de novos mercados consumidores. Então, para um governo ser bom, para o setor produtivo poder se desenvolver numa nação, esse governo deveria conseguir para o seu setor produtivo um mercado consumidor crescente, sempre novos consumidores para consumir a crescente produção do setor industrial. Isso é uma coisa muito complicada, né? Isso é uma coisa muito complicada. Como é que tu vai garantir um mercado consumidor crescente, vai garantir sempre novos consumidores à medida que se produz cada vez mais? Segunda coisa, o setor produtivo ele necessitava de matérias-primas baratas para produzir mais, para produzir barato, para produzir com qualidade e manter assim a concorrência. Agora, como um governo vai se responsabilizar de conseguir sempre matérias-primas em quantidade e preço agradável ao setor produtivo? E pior, os países são pressionados, os governos dos países capitalistas são pressionados pelo setor produtivo para proteger o mercado consumidor interno, ou seja, para não permitir que os produtos vindos do estrangeiro se tornem mais atrativos que os produtos nacionais. Isso se faz com o protecionismo, com a sobretaxa dos produtos importados, né? Bom, é uma coisa muito complicada qualquer governo fazer isso. Essas exigências do setor produtivo estavam levando os governos que buscavam de todas as formas garantir novos mercados consumidores, matéria-prima boa e barata, abundante e barata, e ao mesmo tempo tinha que ser protecionista, proteger o mercado interno. Isso vai fazer com que as nações comecem a entrar em conflito para manter essas exigências do seu setor produtivo. E o conflito vai se somando a tal ponto que as nações europeias estão percebendo que elas estão entrando em linha de colisão e, brevemente, se nada acontecer, vai desembocar numa primeira guerra mundial. Observa, as exigências do setor produtivo são tão grandes em relação aos seus governos, a situação se tornou tão predatória que isto tudo vai desembocar numa guerra mundial. A luta por novos mercados consumidores, a luta por matérias-primas baratas, o protecionismo vai acabar gerando uma guerra mundial na Europa, isso é certo. Então as nações europeias industrializadas, ou em fase de industrialização, em processo de industrialização, vão se reunir em Berlim e vão tentar achar uma saída para que não chegue ao extremo de uma primeira guerra mundial. E a saída que eles encontram, usando uma frase bem popular, é pior a emenda que o próprio soneto. Por quê? Porque a saída que eles encontram para aumentar o mercado consumidor, para ter matérias-primas baratas, é o neocolonialismo. O neocolonialismo sobre os continentes asiáticos, sobre o continente asiático e sobre o continente africano. Então, literalmente, as nações industrializadas pegam o mapa desses continentes e dividem esses continentes entre elas, na base da régua, do compasso e do esquadro, né? Sem levar em conta a cultura das populações que lá viviam, sem levar em conta as populações que lá viviam, sem levar em conta os direitos das populações que lá viviam. Eles simplesmente dividem entre eles esses dois continentes, cada um pega um pedaço de terra, uma montanha, um rio, uma coisa assim, criam novos países e geram um conflito que até hoje deixa sequelas no continente africano
e deixa algumas sequelas no continente asiático. Então, a saída encontrada para as exigências do setor produtivo europeu, que queria sempre novos mercados consumidores de matéria-prima barata e queria proteção de mercado interno, a saída encontrada pelos governos foi a neocolonização do continente asiático e africano. Bom, vamos falar das consequências positivas e das consequências negativas dessa segunda fase da Revolução Industrial. Consequência produtiva é inegável o aumento da produtividade e o barateamento dos produtos manufaturados. Né? Se antigamente, no processo artesanal, produtos manufaturados, produtos bem acabados, só eram um direito restrito às classes mais ricas, agora não. As classes média e até mesmo setores da classe baixa conseguem usufruir de produtos manufaturados de boa qualidade e baratos. As consequências negativas. Bom, aí, gente, claro que todo processo, toda transformação, ela tem consequências boas e ruins. Né? Então, as consequências negativas é que as máquinas, cada vez mais eficientes, precisam de menos trabalhadores. Então, a mecanização do setor produtivo vai provocar um aumento de desemprego crescente. Então, esse desemprego crescente, ele é um fator residual, vamos dizer assim, do processo de mecanização do setor produtivo. Ao mesmo tempo, o setor produtivo não pode abrir mão da mecanização para que produza rápido, barato e com qualidade. Então, é uma via sem saída. Outro problema gerado, outra consequência negativa dessa segunda fase da Revolução Industrial é essa busca desesperada pelo lucro que vai gerar uma concorrência agressiva, como nós acabamos de falar, né? Onde só é possível produzir aquele que possui capital. Né? Só pode produzir, só pode ter um lugar no mercado aquele que produz muito, rápido, com qualidade e barato. Então isso faz com que a concorrência se torne tão agressiva e aqueles pequenos núcleos de industrialização, o médio e pequeno produtor industrial, ele não consegue acompanhar toda essa mecanização, todo esse aparato necessário para a produção em massa, e eles vão ser obrigados a vender suas fábricas para as concorrências. Então, olha o que está acontecendo, gente. Se de um lado teve um lado positivo, porque aumentou a produtividade e barateou consequentemente o produto, permitindo o acesso dos manufaturados às classes média e baixa, por outro lado, a mecanização que se acentua nessa segunda fase da Revolução Industrial, que permite aumento de produtividade e produtos mais baratos, essa mesma mecanização ela gera desemprego em massa. Ou seja, ela gera um problema social gravíssimo. Segunda coisa, a busca pelo lucro e pela produção massiva vai impedir que os pequenos produtores tenham lugar nesse mercado altamente competitivo. Então, os pequenos industriais, os médios, terão que vender as suas empresas aos concorrentes por não ter condição de acompanhá-los. Ou seja, as grandes indústrias vão engolir as pequenas. E quando isso acontecer, sempre o maior engolindo o menor, vai se formar os famosos cartéis ou trusts, ou seja, determinados segmentos do mercado consumidor controlados basicamente por um grupo ou por uma empresa. Isso é muito grave, porque esse grupo ganha um poder tão grande que ele pode controlar um segmento da cadeia produtiva, impondo preços e condições. As consequências. Bom, é óbvio, né, que com o crescimento da Revolução Industrial, muitas pessoas vão sair do campo e vão ir para os centros urbanos em busca de emprego. Então, uma das consequências
da intensificação do processo de revolução industrial, da mecanização, dos avanços tecnológicos que nós estamos vendo na segunda fase, é o processo de êxodo rural. E consequente crescimento da urbanização, ou seja, as cidades começam a aumentar e a população do campo começa a diminuir. Mesmo que, sabendo que na cidade eles não terão boas condições de vida, terão salários baixos, horas de trabalho excessivas, mesmo assim, a população sai do campo e migra para a cidade, né? Então vai surgir um fenômeno antes desconhecido, que é os centros urbanos inchados, superpopulosos, né? E esses centros urbanos inchados, superpopulosos, eles começam a não ter condições de receber tanta gente em tão pouco espaço de tempo. Então começam a surgir os problemas de saneamento básico, problemas de falta de esgoto, falta de iluminação, falta de esgoto, falta de iluminação, falta de lugar apropriado para a colocação dos detritos gerados pela população, um problema de falta de escola, falta de hospitais e aí por diante, né? Todos esses problemas gerados por esse inchaço dos centros urbanos vai culminar com o que nós chamamos de pobreza. Pobreza acentuada, localizada em bolsões de miséria em torno dos grandes centros urbanos industriais, né? E esses bolsões de pobreza, localizados geralmente nas periferias dos grandes centros urbanos, eles vão crescendo cada vez mais à medida que o setor produtivo se especializa cada vez mais. Como assim? Quanto mais automação, quanto mais máquinas, mais desemprego. Quanto mais desemprego, menos consumo. Quanto menos consumo, mais desemprego. Olha que é um círculo. Então o que acontece? Logo, logo, o desemprego massivo gerado pela automação provoca a compra de menos produtos, até mesmo de menos produtos alimentícios, e atinge até o setor rural. Fazendas acabam fechando e as pessoas acabam migrando para cidades em busca de emprego. Chegando lá, elas não encontram esse emprego porque a automação, a mecanização é acelerada. Então aumenta mais os bolsões de miséria, aumenta mais o número de desempregados, diminui cada vez mais o consumo. Então se forma um círculo que cresce cada vez mais. E a pobreza cresce cada vez mais. Gente, observa. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que o crescimento do sistema industrializado de produção gera miséria. De maneira alguma. Isso seria uma estupidez. Porque a indústria ela é um polo gerador de emprego e renda. O que eu estou dizendo é que a mecanização desenfreada e a concorrência predatória entre o setor produtivo gera miséria e desemprego. E quem está dizendo isso não sou eu, professor Luciano. Quem diz isso são os grandes políticos, os grandes sociólogos e os cientistas sociais. Produzir sim, produzir muito, mecanizar sim, mas manter empregos. Né? É fundamental a manutenção de empregos no setor produtivo, porque empregos geram receita, geram mercado consumidor forte, geram mais impostos e geram uma nação forte e atuante. Tá certo? Tudo que é desenfreado, descoordenado, desproporcional e predatório gera um mal. Não esqueçam disso. Então, até mesmo a mecanização e produção na mecanização devem obedecer regras, devem seguir princípios de harmonia para que a mecanização não gere desemprego massivo e graves problemas sociais. Ok? Ou seja, pensar na sociedade mais do que pensar no lucro exagerado e na concorrência desmedida. Ok, vamos prosseguir. Bom, consequências ainda. O aumento da produção industrial tem proporção direta
com a degradação ambiental, com a poluição. Então, nessa segunda fase da Revolução Industrial, que vai mais ou menos ali de meados do século XIX, 1870, 1850, até o fim da até o fim da Segunda Guerra Mundial, perdão, ela vai gerar graves problemas ambientais. Não haviam grandes preocupações com a poluição nesse período, né? Havia sim um início de preocupação com a poluição, com a contaminação de lençóis freáticos, com a destruição das matas e assim por diante. Mas nesse período as nações estavam mais preocupadas em produzir, em se industrializar, em concorrer, em gerar capital, em enriquecer, né? Bom, outra consequência é que os trabalhadores eles vão ganhar a consciência, os operários, que eles precisam se unir para defender os seus direitos e suas demandas. Ou seja, na segunda fase da Revolução Industrial, nós vamos ver um aumento, uma acentuação do sindicalismo classista. Então, o sindicato de classe, os operários divididos em classes, unidos em sindicatos, defendendo seus direitos e atuando até mesmo nas esferas políticas, pressionando o setor político para suas demandas, para suas necessidades. Então, essas são as consequências do processo de industrialização agora na sua segunda fase. Na Revolução Industrial na segunda fase. Se por um lado nós tivemos aumento de produtividade e barateamento de produtos, permitindo que produtos manufaturados cheguem às mãos de classes menos abastadas, a classe média e a classe baixa, por outro lado nós tivemos o desemprego massivo gerado pela mecanização massiva do setor produtivo, né? A concorrência desmedida que faz com que a pequena e média indústria acaba tendo que ser vendida para as grandes indústrias, os grandes conglomerados, isso dando origem a cartéis e trusts. Né? Outra consequência foi o êxodo rural. Cada vez mais a população do campo migra para a cidade em busca de uma vida melhor e trabalho. Nós observamos também que a produção industrial, em sua proporção, ela é diretamente ligada à degradação ambiental, ou seja, começa a surgir o problema da degradação ambiental, ou seja, esse problema existe desde a primeira fase, mas ele começa a ser mais denotado, mais bem observado na segunda fase. E, finalmente, os operários ganham a ideia de classe, de grupo, e compreendem que para defender os seus privilégios e suas demandas, eles devem atuar em grupos, unidos em sindicatos. E começam a ter atuação até na política. Bom, o que nós vimos então é essa segunda fase, que vai mais ou menos de 1850, 1870, 1860 até 1914, né? E o uso de... O que aconteceu nessa segunda fase? Novas fontes de energia, nós já vimos, né? Substituímos aí o carvão, substituímos o vapor, substituímos o ferro pela eletricidade, substituímos pelo petróleo e substituímos pelo alumínio, né? O surgimento de um sistema melhor que aquele sistema de produção criado lá pelo Taylor, né? Nós vimos que surge Henry Ford, a sua linha de montagem T, que produz mais barato, mais rápido e com controle de qualidade e que tem como consequência negativa, talvez, a geração de estoques excessivos de produtos, né? Vimos também que o ato de produzir em larga escala, em escala industrial, se torna cada vez mais caro. Isso faz com que o capital se torne vital para o surgimento, para o bom desempenho do setor industrial. E quanto mais o capital se torna vital à produção, maior valorização do capital. Então nós teremos a transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, onde os banqueiros terão mais importância que as próprias indústrias e os seus donos. E, finalmente, as exigências dos setores produtivos das nações, exigências de
manter um mercado consumidor, exigências de, além de manter o mercado consumidor, manter protegido esse mercado consumidor, manter matérias-primas baratas e assim por diante, né? Isso tudo vai gerar um aumento de tensão entre as nações europeias. Essas nações vão visualizar que, se nada for feito, isso pode desembocar numa guerra mundial, e lá eles tomarão a medida extrema de iniciar um processo de neocolonização, um processo imperialista contra o continente asiático e contra o continente africano, para que possam ter novos mercados consumidores e matérias-primas baratas, né? Então, nós vimos também nessa segunda fase o surgimento do imperialismo europeu. Pessoal, aqui nós temos a Revolução Industrial e algumas das suas características. Eu peço que vocês leiam mais detidamente, mas basicamente essa primeira fase da Revolução, né, equipamento de produção e assim por diante, nós já vimos, né, energia, vapor e tudo mais, depois petróleo, eletricidade, automação e produção em linha de montagem, e por aí vai, né? Na terceira fase que nós vamos estudar ainda, né, nós vamos ver que partiremos para uma coisa mais eletrônica, mais sofisticada, suja a informática e assim por diante. Mas, por enquanto, eu quero que você se concentre única e exclusivamente na primeira e na segunda fase da Revolução Industrial. Nunca tirando de mente que a principal característica da primeira fase da Revolução Industrial é que ela era um fenômeno localizado na Inglaterra, exclusivo dos ingleses, que na segunda fase a principal característica é que ela deixa de ser um fenômeno exclusivo dos ingleses e se dissemina pela Europa e até fora dela, Estados Unidos e Japão. Não deixando de esquecer que na segunda fase se substitui o ferro, o vapor, e se substitui o ferro e o vapor e o carvão pelo petróleo, pela eletricidade, pelo alumínio. Não esquecendo que a mecanização, a automação, as grandes instalações das indústrias tornam o processo de produção, o processo de criação de parques industriais competitivos cada vez mais caros, cada vez tu precisa de mais automação, de mais operários, cada vez tu precisa de mais dinheiro para tudo isso. E precisando de mais dinheiro para tudo isso, ocorre a supervalorização do capital, então vai ocorrer a transição da burguesia industrial para a burguesia financeira, ou seja, o setor produtivo de um país, mais do que indústrias, precisa de dinheiro, muito dinheiro, para criar esse novo modelo de produção industrial que precisa de muito dinheiro para automação, linha de montagem, instalação e treinamento de operário. Não esquecendo das consequências da segunda fase da Revolução Industrial, que se por um lado teve uma consequência positiva por uma produção maior que permitiu o barateamento dos produtos e o acesso aos produtos manufaturados da classe média e baixa, por outro lado ele trouxe alguns inconvenientes, como o desemprego provocado pelo processo de automação, como a degradação do meio ambiente, como o aumento de miséria e problemas sociais gerados pelo desemprego, né? E também um problema grave do imperialismo, ou seja, a concorrência desmedida entre as nações industrializadas vai forçar esses governos para não entrar em guerra, saquearem, esse é o termo, o continente asiático e o continente africano através de um processo de neocolonização imperialista. Gente, por hoje chega, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Peço que vocês assistam essa videoaula quantas vezes for necessário para que consigam a compreensão perfeita do conteúdo. Peço a Deus que os abençoe, a vocês e as vossas famílias. E até breve.